Durante os 5 anos sombrios da Segunda Guerra Mundial, todos os países envolvidos criaram um sistema de propaganda que retratava os soldados inimigos como monstros que mereciam nada mais do que a morte. Departamentos do exército britânico, americano, alemão, russo e japonês foram encarregados de criar uma falsa realidade onde estereótipos de racismo e discriminação foram usados para humilhar o inimigo e aumentar o ódio entre os adversários. No entanto, a realidade da guerra era muitas vezes diferente. No vídeo de hoje, vamos contar uma história pouco provável. Bem-vindos ao Almanac Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. Antes de começar, deixe registrado o seu like. Não deixe de se inscrever em nosso canal e também ative o sininho das notificações. Com isso, você fica por dentro de todo o lançamento que nós preparamos com muito carinho para você. Se desejar, participe da nossa comunidade, torne-se um membro, nos ajude a continuar a crescer. Na frente ocidental, os inimigos eram tratados a grosso modo com certo respeito de acordo, digamos, com as antigas leis da guerra. Embora pareça improvável, atos de honra e camaradagem de soldados retratando antigos valores guerreiros não era uma coisa estranha para os combatentes da Segunda Guerra Mundial. Especialmente entre os pilotos das forças aéreas. O respeito mútuo e atos de honra compartilhados pelos aviadores assemelhavam-se aos atos medievais da cavalaria. Um jovem piloto da Força Aérea Americana de 21 anos, Charlie Brown, experimentou em primeira mão a conduta virtuosa exibida por um piloto da Luftwaffe durante um bombardeio, quando seu avião Boeing B-17 foi severamente danificado e estava prestes a cair. Depois que o piloto alemão Franz Stigler percebeu que a tripulação americana estava indefesa, ele tomou a perigosa decisão de escoltar a aeronave para um local mais seguro, em um território controlado pelos alemães. Era uma história quase inacreditável de dois pilotos que se conheceram como inimigos nos céus da Segunda Guerra Mundial, que sobreviveram e morreram como melhores amigos e verdadeiros camaradas. Em 1943, os bombardeios nas cidades e fábricas militares alemãs aumentaram drasticamente, à medida que a Luftwaffe não conseguia acompanhar a necessidade defensiva nazista. Ela foi firmemente superada em número pelas aeronaves americanas e britânicas em produção contínua. Os fabricantes alemães simplesmente não conseguiam produzir de acordo com as demandas e as forças aéreas estavam mal distribuídas contra as várias frentes de guerra. Juntamente com a falta de mão de obra e os problemas econômicos do país, os militares sabiam que a guerra tinha que acabar logo, ou o Reich certamente seria derrotado. A Alemanha tinha uma bomba relógio nas suas mãos. Os aliados adotaram bombardeios para interromper as redes de abastecimento alemãs e depósitos de produção para retardar ainda mais o armamento alemão. As icônicas fortalezas voadoras B-17 foram as aeronaves da linha de frente de todas essas missões. Este bombardeiro americano estava fortemente equipado e podia suportar danos como nenhum outro avião de guerra. Muitas vezes voavam em formação e escoltados por caças, e os B-17 lançavam toneladas de bombas e depois retornavam com relativa segurança para as bases espalhadas pela Europa, sobretudo na Itália Central, Inglaterra e França. No entanto, muitos deles foram vítimas de fogo preciso das armas antiaéreas alemãs. Em uma noite fria de dezembro de 1943, apenas 4 dias antes do Natal, o 527º Esquadrão de Bombardeio da 8ª Força Aérea Americana estava realizando uma missão perigosa sob o céu da Alemanha. Seu alvo era a instalação de produção de aeronaves caças
Focke-Wulf 190. O esquadrão esperava uma forte resistência dos defensores, e foi isso que eles precisamente enfrentaram. Mais de 200 canhões antiaéreos alemães e centenas de aeronaves guardavam a área do objetivo, esperando o inimigo aparecer. Um dos Boeings B-17 designados para esta missão foi o Ye Old Pub, comandado pelo novato de 21 anos, o segundo tenente Charles Brown, o Charlie, que mentiu sobre sua idade para impor mais respeito entre os seus pares. O Ye Old Pub deveria voar na borda da formação, mais especificamente na 7ª posição dela. Esta posição era geralmente pilotada pela tripulação menos experiente do esquadrão e era vulnerável a ataques de caças e armas antiaéreas, tão perigosa que era comumente chamada de Canto do Caixão ou Canto Coração Púrpura, em referência à medalha destinada aos soldados feridos na guerra. O bombardeio da tripulação começou a 8.300 metros de altitude, com uma temperatura congelante de aproximadamente menos 60 graus. À medida que a aeronave se aproximava de seu alvo, fogo antiaéreo inimigo preciso atingiu então o seu nariz. Destruiu o segundo motor e danificou gravemente o quarto motor. Os danos desaceleraram dramaticamente o Ye Old Pub, fazendo-o voltar à formação como um retardatário, onde foi rapidamente atacado novamente por fogo antiaéreo contínuo. Então, mais de uma dúzia de caças alemães, entre eles Messerschmitt Bf-109 e Focke-Wulf FW-190, começaram a perseguir a retaguarda da formação, incluindo a aeronave de Brown. Quase 10 minutos depois, o terceiro motor da aeronave foi danificado. Estava agora com apenas 40% de sua capacidade de energia. A seção da cauda foi danificada e reduzida a pedaços, e todos os sistemas elétricos, hidráulicos e de oxigênio estavam em níveis críticos. A fuselagem foi praticamente rasgada. A fuselagem do bombardeiro maltratado chacoalhava insistentemente. O artilheiro de cauda não podia fazer nada contra a força esmagadora dos caças alemães e logo em seguida foi atingido fatalmente. O resto das armas foram rapidamente inutilizadas quando começaram a congelar devido às temperaturas extremas acima dos 7.000 metros de altitude. Das 11 metralhadoras disponíveis, apenas 2 torres dorsais eram funcionais e rapidamente ficaram sem munição. A maioria da tripulação foi ferida por estilhaços e projéteis de canhão. Para piorar as coisas, com a fuselagem exposta, as seringas de morfina, para aliviar a dor dos feridos, congelaram. O tenente Brown, ferido no ombro, sangrando e congelando lentamente, acabou apagando por alguns segundos. O Ye Old Pub imediatamente começou a mergulhar perigosamente. Os caças inimigos, entendendo que acabaram com o B-17, fizeram uma rápida volta e retornaram então para suas bases. O apagão de Brown inesperadamente salvou a vida da tripulação. Quando ele acordou, o B-17 estava a poucos metros do chão e Brown milagrosamente controlou a aeronave e direcionou os sobreviventes para a segurança da Inglaterra, local de origem de sua formação. Mas, quando o Ye Old Pub voltava para a base, a tripulação ouviu o barulho aterrorizante e marcante de um Messerschmitt Bf-109 G6 alemão se aproximando por trás. Era Franz Stigler, um jovem e promissor piloto alemão de 20 anos, com 27 vitórias registradas. Ele avistou o B-17 danificado ao passar por sua área de cobertura. Ele rapidamente pulou em sua aeronave para caçá-los, o que deixaria mais perto de ganhar uma preciosa medalha da Cruz de Cavaleiro. Como a maioria dos soldados e aviadores alemães estacionados na Alemanha, Stigler era movido naquele momento por um dever para com seu povo que, segundo ele, foi bombardeado indiscriminadamente pelos aviões aliados. Ele tinha visto o que aconteceu com cidades como Hamburgo e Bremen, que foram bombardeadas até o chão. Stigler havia perdido seu único irmão, um piloto como ele, em agosto daquele ano nas mãos de caças da Força Aérea Americana. Ganhar a Cruz de Cavaleiro, afirmou ele,
Representava então o amor que tinha por seu país e seu povo. Com tudo isso em mente, ele subiu aos céus para derrubar o seu 28º avião americano. Quando Stigler se aproximou do bombardeiro inimigo, decidiu então atacá-lo pela retaguarda. Ele subiu atrás do B-17 e estava prestes a puxar o gatilho quando notou algo que o incomodou. Apesar de estar dentro de seu alcance, nenhum fogo de defesa estava vindo do bombardeiro. Para o Tenente Brown e sua equipe parecia que era o fim. Eles estavam indefesos contra o caça alemão e assistiam tudo impotentes enquanto o Bf-109 fazia outra passagem em torno deles, como se os humilhasse antes de derrubá-los. Mas aconteceu justamente o contrário. Quando Stigler fez sua passagem, ele notou o estado deplorável da aeronave. Ele viu que a fuselagem fora rasgada e que os membros da tripulação estavam gravemente feridos e expostos ao tempo. Quando viu o rosto do Tenente Brown, percebendo o medo em seus olhos, ele sentiu pena. O piloto não conseguiu derrubá-los. Não era uma luta justa. Para o alemão, não era honroso tirar a vida de um inimigo derrotado. Ele imediatamente se lembrou das palavras de um de seus comandantes da campanha no norte da África, que uma vez disse aos pilotos, abre aspas, se eu ver ou ouvir falar de vocês atirando em um homem num paraquedas, eu mesmo atiro em vocês. Fecha aspas. Para Stigler, um homem de fé que até estudou para ser padre quando era jovem, era impensável matá-los ou deixá-los à própria sorte. A única saída era ajudá-los, mesmo que houvesse o risco de que ele pudesse ser denunciado e até levado à corte marcial. Por 2 vezes, Stigler tentou fazer com que Brown pousasse seu avião e se rendesse. Ao se aproximar do nariz do B-17, ele sinalizou para Brown pousar. Mas Brown e sua equipe, perplexos, não conseguiam entender o que Stigler tentava lhes dizer, com aqueles gestos malucos. Como último recurso, Stigler optou por escoltá-los até o mar então. Para evitar que os canhões da artilharia antiaérea alemã pudessem derrubar o B-17, Stigler voou ao seu lado em formação. Brown e sua tripulação, atônitos e inseguros, não conseguiam acreditar no que o caça alemão estava fazendo. Foi só quando chegaram às águas abertas que a tripulação americana percebeu que Stigler os havia escoltado em segurança para longe do perigo. Ele se aproximou do nariz destruído do B-17, olhou para Brown, o saudou e voou para longe. O Ye Old Pub chegou em condições terríveis a Cambridgeshire, com toda a tripulação viva, exceto o artilheiro de cauda. Eles rapidamente se tornaram verdadeiramente um milagre vivo que provou a resistência dos B-17. No interrogatório, o Tenente Brown disse a seus oficiais que estava vivo graças ao avião alemão que escoltou sua tripulação. O alto comando, alarmado com a situação e temendo que a história pudesse divulgar a honra e o respeito demonstrado por um piloto alemão, decidiu classificar o depoimento como top secret. Com isso, Brown diria mais tarde, abre aspas, alguém decidiu que você não pode ser humano e estar voando em um cockpit alemão. Fecha aspas. Quanto a Stigler, ele nunca contou a ninguém sobre o que fez e continuou voando até o final da guerra. Após o conflito, os 2 homens continuaram com suas vidas, como de costume, e as memórias de guerra começaram a desaparecer lentamente, exceto uma. Brown voltou aos Estados Unidos para estudar e continuar servindo na Força Aérea Americana, enquanto Stigler migrou para o Canadá em 1953 e se tornou um empresário. Em 1986, Brown foi questionado em uma reunião de pilotos de combate sobre qualquer experiência memorável de seu serviço. E ele se lembrou da vez em que um piloto alemão salvou a sua vida e a vida de seus tripulantes. Após a conversa, ele decidiu que era a hora de descobrir o que havia acontecido com aquele piloto alemão. Após 4 anos de busca, ele recebeu uma carta do próprio Stigler, em que ele anunciou, abre aspas, eu era o único, fecha aspas. Depois de conversarem por telefone, eles decidiram então se encontrar. Curiosamente,
os dois homens sentiram uma conexão instantânea, como se fossem irmãos que não se viam há muito tempo. O vínculo guerreiro os uniu, e entre 1990 e 2008, os pilotos tornaram-se então amigos íntimos, visitando-se e conversando com frequência. Stigler morava em Vancouver e Brown em Seattle. Por muito tempo, eles, sem saber, estavam morando muito perto um do outro. Em um dos muitos livros de aviação que Stigler deu a Brown de presente, ele escreveu, abre aspas, em 1940, perdi meu único irmão, um piloto de caça noturno. No dia 20 de dezembro, 4 dias antes do Natal, eu tive a chance de salvar um B-17 de sua destruição, um avião tão danificado que era um milagre que ainda estivesse voando. O piloto, Charlie Brown, é para mim tão precioso quanto o meu irmão. Fecha aspas. Um verdadeiro conto de honra e respeito. E esta história incrível foi retratada no livro O Amigo Alemão. E na descrição deste vídeo nós deixamos todas as sugestões de livros sobre esta temática disponível para compra e com desconto. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.